Olá, amigos, olá, amigas. Estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Estamos chegando aí no próximo dia 30, né? Uma eleição que a gente tem ressaltado aqui nos espaços onde eu participo, em rádio e televisão, que talvez seja, e eu não tenho a menor dúvida, a mais importante eleição brasileira desde a proclamação da República. Aliás, desde a independência do país. Nós estamos decidindo que país nós queremos. E se nós decidirmos errado, nós vamos entrar, né, numa situação aí de prejuízo para toda a sociedade. Não vamos ter mais liberdade de expressão, liberdade de imprensa, e o Estado estará, né, como dizia Platão, estará sendo absorvido, as pessoas serão absorvidas pelo Estado. A teoria do Platão sobre a política era essa aí: o Estado absorve o indivíduo. Já Aristóteles, e eu cito esses dois exemplos, porque afinal de contas são Platão e Aristóteles, discípulos de Sócrates, e que trouxeram muita ciência política, muita clareza para as pessoas do que nós pretendemos para nós mesmos, lá da Grécia Antiga. Então, o Aristóteles já dizia o seguinte: o indivíduo não é absorvido pelo Estado, ele é subordinado ao Estado. Há uma diferença entre ser absorvido, você se identifica com o Estado, é o Estado, e ser subordinado, você tem independência em relação ao Estado. Então, o que nós queremos? Sermos absorvidos pelo Estado, o Estado fazer tudo o que quiser de nós, ditarmos o que nós temos que pensar, o que devemos fazer, o que devemos falar, ou termos a liberdade disso? Então, nós estamos decidindo entre a escravidão e a liberdade. Está em você. Tomara que você tenha a sabedoria, tenha o discernimento intelectual de saber que esta eleição vai determinar o futuro da nossa geração atual e da futura geração do Brasil. O futuro do país está em risco. Depende de nós livrar desse risco e prosseguirmos nas reformas que precisamos ter para continuarmos sendo um país livre, independente e uma pátria soberana. Bom, nosso programa começa sempre com a questão empresarial, a questão da contabilidade. Hoje, o Momento Empresarial recebe a Loni Maleitsky. Aí, Loni, prazer em tê-la de novo aqui no programa. Bom dia, Silvio. Parabéns aí, a repercussão muito boa aí das tuas participações, né? Porque toca em assunto importante na área empresarial, né? Sim, muito obrigada. E uma das coisas importantes é a questão do planejamento financeiro das empresas. Exatamente. Então, o assunto hoje é planejamento financeiro. Então, o Brasil, ele é um dos países mais empreendedores do mundo, né? E o aumento dos empreendedores, às vezes, significa alta no desemprego, porque as pessoas, elas optam por empreender por conta de uma economia fraca e com poucas oportunidades também no mercado de trabalho. E, nesse sentido, às vezes, as pessoas sem experiência em gestão, elas são alçadas a uma posição de empreendedor e em poucos meses se veem liderando uma equipe dentro de uma empresa, tendo que lidar constantemente com resultados financeiros estratégicos do negócio. E o que nos leva ao tema principal é o planejamento financeiro empresarial. Ele não é feito muitas vezes pela falta de conhecimento. Então, pequenas e médias empresas, mesmo elas sabendo dessa importância desse planejamento, elas acabam não priorizando a visão orçamentária do negócio, né? O que nos leva àquela clássica frase, né? As empresas não planejam falhar, elas falham por não planejar. Né? Exatamente. Sim. E aí nesse sentido, está o diferencial da The Colvis Business, que na nossa empresa nós somos parceiros dos nossos clientes com produtos e serviços. E nós dedicamos praticamente os 3 últimos meses do ano justamente para fazer o planejamento financeiro das empresas para o ano que vem, ou seja, para o ano já de 2023. Só que o resultado ele está sendo tão positivo que nós constatamos que esse planejamento ele está servindo também já para alavancar os resultados ainda deste ano, né? Gerando assim um valor imenso para as empresas. Perfeito. E existe muito dado assim concreto em relação a esta falta de planejamento, porque nós sabemos que tem muitas empresas que têm lá o seu corpo técnico, contadores, advogados, economistas e tal,
E eles são os responsáveis, né, para manter, assim, uma estrutura organizacional e de planejamento. E muitas empresas pecam nisso, né? Sim, exatamente. Tem muitas empresas, hoje em dia, as pequenas empresas, que elas não têm isso dentro da sua empresa, né? E justamente, muitas vezes, é um profissional único, né? Que é dono lá da empresa e que tem que olhar por meia dúzia de atividades, de setores, né? Então, essa questão orçamentária, do planejamento, ela acaba sempre ficando para trás, né? E, nesse sentido, tanto que existe tanta empresa que fecha em muito pouco tempo, né? Por falta disso. Por falta disso, então, exatamente. E muitas acreditam, né, Loni? Muitos empresários, empreendedores começam assim, eles acham que isso é um custo para a empresa. Isso é um investimento, né? Exatamente. Isso é algo inestimável, o valor. Porque justamente o contador, ele tem uma visão global da empresa. Ele, muitas vezes, quando nós sentamos e fizemos esse planejamento como empresa, que ela recém está iniciando ou que ela quer iniciar as atividades, a gente vê como a gente leva conhecimento que às vezes a pessoa não se dá conta que existe isso, que precisa, que ela precisa ter tal valor para determinado investimento no seu setor, né? Então, é aí que nós percebemos o quanto realmente faz a diferença esse planejamento. E aí eu aconselho a todas as empresas que, por favor, não passem, né, esse final de ano sem fazer esse planejamento para o ano que vem, para o ano de 2023. Isso é fundamental, né? E tem muitas pessoas, como eu falei, o pessoal às vezes acha que, não, eu vou fazer porque eu tenho conhecimento. Por mais conhecimento que tu tenha, genérico, né, tem muitas coisas que são muito específicas e acabam trazendo armadilhas para os empresários. Sim, exatamente. E tem a questão do planejamento tributário também, que a gente vê justamente nesse planejamento financeiro, né? E muitas vezes a pessoa, ela realmente não se dá conta que ela pode optar por diversas, que tem simples, que tem lucro presumido, que tem lucro real. Então, esse conhecimento que os contadores têm, às vezes que a empresa não se dá conta que ela pode melhorar ou quanto que ela pode aumentar o seu... Crescer no mercado, né? Crescer no mercado, isso é importante, né? Exatamente. Porque toda empresa, por menor que ela seja, o objetivo do empresário, do empreendedor é o quê? Crescer. Exatamente. E crescer exige exatamente passar certas etapas essas que são fundamentais e que não prescindem de uma assessoria contábil, advocatícia, de economistas, de técnicos de diversas áreas, né? Então, eu acho importante que o empresário tenha essa percepção e essa consciência. Sim, exatamente. É isso, por isso que a gente justamente se envolve muito, né? E propaga muito, né? Que façam, né? Por favor, façam, porque vai valer muito a pena, né? Vale muito o custo-benefício. Com certeza. E o Rio Grande do Sul, nós temos um estado que, segundo o IBGE, é o estado de maior longevidade empresarial no Brasil. O que significa isso? Aqui as empresas duram mais. Talvez pela consciência que tem em função de prestigiar profissionais aí como a Loni e como os profissionais que desfilam aqui no programa, nessa área, porque eles têm essa capacitação, né, para perceber as oportunidades de mercado e evitar que a empresa entre em algumas armadilhas do próprio mercado e acaba sucumbindo. Exatamente. Loni, obrigado pela tua presença. Quer mais alguma coisa? Não, muito obrigada, Silvia. Então, até a próxima. Sempre um prazer. Até a próxima. Um grande abraço. Valeu. Olá, todos queremos bênçãos na vida. Às vezes escolhemos maldição. O povo judeu teve de vagar 40 anos no deserto para tomar posse da terra prometida. Nesse tempo, uma nova geração surgiu, livre do jugo da escravidão dos faraós. Enfim, era uma geração preparada para um futuro brilhante que veio, inevitavelmente. Assim é a nossa vida. Temos de mudar, não ancorar nosso cognitivo no passado ou naquilo que achamos diante do preconceito que toma conta do nosso pensar. Sofremos muitas vezes por negar a chance de conhecer o desconhecido. Impregnamos nossa mente sobre verdades que consideramos inexpugnáveis e, às vezes, que não resistem a uma simples análise rotineira e racional. Pense, reflita, esteja aberta ao novo e serás abençoado e abençoada. Boa semana.
Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Olá a todos os telespectadores do programa Economia e Desenvolvimento. A próxima semana será a última antes das eleições. Existe um clima de apreensão, alguns negócios parados esperando o rumo que terá o país. Temos notadamente um candidato de esquerda com pensamentos de esquerda, qualidades e defeitos que todo ser humano tem. Do outro lado, um candidato de direita com pensamentos de direita e também com qualidades e defeitos inerentes ao ser humano. Os dois, da mesma forma, são odiados e amados por uma parcela significativa dos brasileiros. Particularmente, eu entendo que o melhor para o Brasil é dar mais uma chance para a direita, terminar o que começou. Afinal, foram apenas 4 anos e ainda com uma gestão assolada pela pandemia, enquanto que a esquerda dominou por 16 anos seguidos. Mas isso é apenas uma opinião pessoal. Considero importante termos no mínimo 2 planejamentos. Um, alinhado com o que acreditamos que será melhor para o país, ou seja, otimista, e outro, em conformidade com aquilo que estudamos e acreditamos que vai acontecer caso aconteça do outro candidato ganhar. E o que vai acontecer a partir do dia 31 de outubro em diante? Independente de quem ganhar, a vida vai seguir. Vamos ter que entender os rumos que o governo brasileiro terá e adaptar nos nossos negócios e a nossa vida. Uma boa semana a todos. Muito bem, agora nesse espaço do nosso Economia e Desenvolvimento dessa semana, estou recebendo aqui com muita honra, com muito prazer, a doutora Isabel Pereira da Costa. Doutora Isabel, muito obrigado pela sua presença aqui mais. Parabéns aí ao escritório de vocês, a atividade que você desenvolve, ela que está esclarecendo muito a questão previdenciária aqui, nossos telespectadores, não só aqueles que estão já aposentados, mas aqueles que estão providenciando a sua aposentadoria na Previdência Social e que tem aqui nesse espaço com vocês uma oportunidade de esclarecimento, né, e de direção, de uma orientação sobre o que fazer. Por exemplo, há muitos cuidados que a gente tem que ter, né, em relação à questão previdenciária. Que cuidados são esses, basicamente? Bom dia aos nossos telespectadores, né? E antes de mais nada, a gente precisa ser, a própria pessoa, o próprio cidadão tem que ser previdente para depois ter benefícios da Previdência. Então, a primeira coisa que ele tem que fazer é cuidar da sua qualidade de segurado. Então, ele, quando trabalha, automaticamente ele já tem a qualidade de segurado, só que ela tem que vir acompanhada do pagamento de contribuições. Ou a pessoa paga pessoalmente, quando ela é autônoma, contribuinte individual, ou o empregador tem o dever de pagar. Quando é o empregador que tem o dever de pagar, o empregado não pode ser responsabilizado porque o patrão eventualmente tenha deixado de recolher, mas ele pode tomar alguns cuidados que vai ajudar depois lá no final. Porque as pessoas começam a trabalhar e pensam, eu estou jovem, vai demorar muito, nem sei se vou me aposentar, se vou viver até lá. Chega logo, né? E chega muito ligeiro. Chega ligeiro, inclusive, pela velhice, mas chega ligeiro também se a pessoa tiver problema de incapacidade temporária, que precisa de um auxílio de doença, né? Ninguém está livre. Temporária, que dá o auxílio por incapacidade temporária mesmo, ou até uma aposentadoria, que se chama benefício por incapacidade permanente. Então, ninguém sabe. A gente pode estar aqui falando muito bem, mas que Deus nos livre, nos proteja, mas tu pode sair ali te envolver num acidente, uma coisa, e já pronto, já foi aquela valentia toda. Então, tem que cuidar da sua qualidade de segurado.
e do período de carência para receber os benefícios. Cada benefício tem um período de carência. O auxílio-doença, por exemplo, 12 meses. Depois tem regras assim mais específicas que pode aumentar um pouco e tal, mas que é imprescindível que ele tenha esse período de carência, que é diferente de período de contribuição. O período de contribuição é o número de contribuições que ele tem no decorrer da vida dele. O período de carência é o número de contribuições que ele precisa para determinados benefícios. Por exemplo, auxílio-doença eu já disse que é 12 meses. Aposentadoria por idade são 15 anos se mulher, 20 anos se homem, se considerar antes e depois da reforma, que também não vem agora o caso aqui a gente especificar, porque a gente quer fixar nesse ponto aí da necessidade de cuidar da qualidade de segurança e cuidar da carência. Então, como eu disse no início, quem depende do patrão fazer as contribuições, ele tem que ficar atento, ele tem que cuidar, de vez em quando pegar o seu informativo do INSS, que nós chamamos de CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, dar uma olhada se está sendo recolhido, conversar com o patrão se está sendo recolhido, embora depois lá o judiciário tenha entendido que isso não é atribuição do empregado, a contribuição. Então, o INSS que vai fiscalizar e vai cobrar do patrão, mas dá muito trabalho e às vezes não consegue. Por exemplo, a carteira de trabalho. A pessoa recebe a carteira assinada com o início da relação de trabalho. E muitas vezes, quando sai, não confere ver se foi assinada a saída da carteira. E precisa para contar aquele período que tem o início e o fim do período. Então, às vezes, com muito trabalho, com muita coisa, a gente consegue demonstrar para o juiz que, embora não tenha saído, ele tirou férias em tal período, não sei o quê, mas dá uma trabalheira e demora. Quando bastava que a pessoa, ao sair do emprego, olhe na sua carteira. Está direitinho anotada a data de início, a data de saída, está lá direitinho anotado as férias, está lá direitinho anotado o recolhimento do fundo de garantia. Então, é cuidado que a pessoa tem que ter e cada um tem que ser responsável por cuidar de si. Então, além disso, mas também não adiantaria nada ele, por exemplo, cuidar da carteira dele, se foi assinado, se foi direitinho, ou se ele é contribuinte individual, cuidar do recolhimento dos mensal com os seus carnês ou guia de pagamento, cuidar se está certinho. O primeiro pagamento que ele vai fazer, quando é com guia, tem que ser em dia. O que significa pagamento em dia? Tem que ser até o dia 15 do mês subsequente àquele que ele quer recolher. Porque se ele, por exemplo, ele quer recolher o mês de setembro. Até 15 de outubro. Até 15 de outubro. Se ele recolher a primeira contribuição em 16 de outubro, ele já não conta aquele mês de setembro. Então tem muita coisa. Pro mês seguinte. Pro mês seguinte. Mas não basta ele cuidar das carteiras, cuidar dos carnês, cuidar das guias de recolhimento, quando é a aposentadoria rural, providenciar lá os documentos que comprovam essa atividade. Além de ter esses documentos, ele tem que cuidar no sentido assim, manter em lugar seguro, não permitir que crianças peguem e destruam. As pessoas que moram em área de risco de enchente, por exemplo, tem que já prevenir isso. As pessoas têm mania de... parece que aconteceu uma vez, nunca mais vai acontecer, embora more na beirada de um córrego. Então, tem que tomar cuidado, deixar em lugar que não seja atingido. Quando sai de casa para desocupar por conta de qualquer catástrofe natural, não é só a roupa do corpo, não é só o dinheirinho que ele tem, os documentos da previdência dele, ele tem que levar junto, tem que levar de forma segura. Porque o que é que no direito tem um princípio muito fundamental que diz que a lei não socorre os que dormem. Né? Então, verdade, se não cuidar dessas coisas, sempre alerta. Cuidar, então, de ver se as contribuições estão feitas, estão feitas em dia, estão recolhidas, e cuidar dos documentos. Porque, com tudo isso na mão, ele tem mais um cuidado agora. Ele tem que fazer um planejamento previdenciário. Ele não pode, assim como um barco sem leme. O dia que eu chegar lá, vamos ver o que tem. Deus que me ajude, que eu tenho uma boa aposentadoria. Deus ajuda. Mas ele ajuda se a gente se ajudar. Claro, claro. Então, guardando tudo isso, tu fez a primeira parte da tua lição de casa. A segunda parte
fazer um planejamento previdenciário, para não ficar fazendo recolhimento de contribuições no escuro, para não ficar recolhendo mais do que devia, né? Quando ele já atinge, por exemplo, o prazo para uma aposentadoria, vamos supor uma mulher que já tem 15 anos de contribuição, está próxima da idade, ela deve contribuir só o necessário para manter a qualidade segurada, caso ela precise de um auxílio-doença antes da aposentadoria, mas não precisa mais aquele, porque ela já completou a carência para a aposentadoria. Então, não ficar jogando dinheiro, às vezes, que é necessário para a pessoa nas suas despesas do dia a dia, ficar jogando fora. Mas como é que ele vai saber isso? O leigo jamais. Os especialistas em direito previdenciário têm que estudar todo dia, com muita profundidade, com muito cuidado, olhando todos os ângulos, para poder aconselhar a pessoa qual é a melhor aposentadoria dela, qual é o melhor comportamento que ela pode ter. Claro que não existe nenhum planejamento previdenciário de quem quer que seja, por mais especialista que seja, se a pessoa não guardou os seus documentos, se a pessoa não cuidou desses pontos básicos que eu falei. São 3 coisas: qualidade segurado, contribuições e carência, que não são a mesma coisa, mas uma complementa a outra, né? Claro. Porque a carência é formada... O que significa carência? Carece, né? Carece de tantas contribuições para ter esse direito. Isso mais traduzindo, mais específico assim. Mais simples. Eu careço de 12 contribuições para ter o auxílio-doença. Então, eu tenho que cuidar, né? Perfeito. A carência, o período de carência não se forma só porque passou 12 meses. Passou 12 meses, mas ele manteve a qualidade dele segurado, colocando as contribuições lá em dia. Exceto, claro, quando é o empregador que tem que pagar, aí a responsabilidade é dele, mas se tu não cuida, vai ser muito mais difícil. Às vezes a empresa já se extinguiu, o empregador já morreu, as pessoas que poderiam ser testemunhas também já morreram, principalmente quando chega a época de aposentadoria. E daí vai... Aí, se tudo isso aconteceu, ainda a carteira não estava bem controlada, assinadinho com todos os direitos, vai tirar da onde as provas? O direito só existe para quem apresenta provas. E o direito previdenciário não é diferente. Tem que apresentar as provas. Acho que eu falei muito. Não, mas eu acho que foi muito bem. Eu fiquei até cuidando aqui e quieto, porque foi muito esclarecedor, né? Bem detalhado e tal. Por exemplo, eu já me aposentei, é importante dar esse depoimento porque vai ao encontro do que a senhora falou. O cuidado que tem que ser da manutenção da documentação. Muitas empresas se extinguem, né, o cara morre, etc. E tal. Eu trabalhei nos diários e emissoras associados, que era a Globo anterior, né? Grande rede de televisão, né, que tinha em termos rádio, televisão e jornais no Brasil inteiro, e eram de propriedade da rede, não é como a Globo. A Globo tem, por exemplo, 5 ou 6 emissoras no Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Recife, não sei, outra cidade. E o resto são retransmissoras só, como é o caso aqui do Rio Grande do Sul. Mas a rede, os diários e emissoras associados do Assis Chateaubriand, ele era dono, em cada estado ele tinha uma sede própria, um jornal próprio, rádio própria e emissora de televisão própria. Aqui no estado era o Diário de Notícias, o jornal, Rádio Farroupilha, a rádio, e a TV Piratini, que era a televisão. Bom, quando eu fui me aposentar, eu trabalhei nessa rede de emissora, inclusive em São Paulo, Diário de São Paulo, Diário da Noite de São Paulo. Então, o que aconteceu? Havia já se extinto o consórcio, era um consórcio de 23, enfim, essa coisa toda, o Assis Chateaubriand tinha morrido e tal, então muitas dessas entidades haviam já desaparecido. E eu tinha perdido essa carteira de profissional. Então, eu tive que ir... Também o exemplo bem é o que eu estou pedindo para as pessoas tomar cuidado. Em todas as emissoras, eu tive que ir em todas elas. Ainda bem que os associados, ainda tem alguma coisa no Brasil inteiro, e eles mantêm em Porto Alegre um escritório exatamente para isso. Mas é uma mão de obra muito grande que você pode evitar tomando esses cuidados. E o tempo que demora. Então, é quando a pessoa chega e vai no escritório, eu quero me aposentar, porque não sei o quê, porque papá. Aí tu vai atrás, primeiro o INSS manda fazer um monte de diligências administrativas para ir atrás dessas coisas, se não está lá cuidadinho direitinho. E, às vezes, o que tu acha, o INSS acha insuficiente, tu tem que ingressar em juízo. Aí chega em juízo, também tem que produzir provas, porque não está tudo ali.
aí tem dificuldade para ir atrás, lá não sei aonde, para buscar. Então, isso vai espichando o tempo e aí a pessoa demora muito para começar a receber o seu direito. E muitas vezes não recebe porque é um tempo E que o cara morre. muitas vezes não recebe porque mora tempo. nesse período ou perde um período importante que ele poderia contar, né, porque não juntou as provas. Então, também essas providências são necessárias para que os processos sejam céleres. A pessoa que chega com tudo certinho, ela logo recebe, rapidamente ela recebe. Mas aí tem que ter esse cuidado. As pessoas pensam que é uma coisa que cai do céu, que o governo vai me dar ou não sei o quê. Primeiro que não é presente. O governo só tira. Não é presente. Tira, não dá. E nesse caso da Previdência, nem tem como dar mesmo, porque precisa ter a contribuição do É o retorno do que tu pagaste. O retorno do que tu pagaste, tu não pagou. Então, tem pessoas, às vezes, que chegam só porque completou a idade. Estou com 65 anos ou 70 anos, isso aquilo. Eu queria ver se eu posso me encostar, eles dizem. Olha, se for muito pobre, ficar naqueles critérios do benefício assistencial, que não é previdência, isso é um benefício de assistência social que, por acaso, a Previdência, o Instituto paga, porque por fins burocráticos, é mais fácil, é acostumado a pagar. Mas esse dinheiro não é da Previdência, esse dinheiro é lá da assistência social, que vem lá. Então, a pessoa tem no máximo um benefício assistencial. Esse benefício assistencial sempre é temporário, enquanto durar os requisitos, que entre eles é ser muito pobre, ganhar, a família inteira ganhar até 1/4 do salário mínimo, né, por pessoa, ou então a pessoa ter uma incapacidade, uma doença que torne ela incapaz, pelo período que ficar incapaz. Perfeito. Né? Então, pode ser cortado a qualquer momento. Se melhorar a condição econômica, um pouquinho que seja, ou então, se a incapacidade deixar de ser se a doença deixar de ser incapacitante para o trabalho. Então, é uma coisa que fica balançando. Não tem 13º nesse caso, porque é só uma ajuda. Então, não é uma aposentadoria. As pessoas ficam confundidas, pensam, eu não preciso pagar nada, porque quando eu ficar velho, o governo vai me pagar minha aposentadoria. Não é aposentadoria. Além de ser só um salário mínimo, não é aposentadoria e não é para qualquer um. E a gente sabe que um salário mínimo é uma quantia bastante pequena para a pessoa se manter, né? Bem abaixo do mínimo necessário. Bem abaixo, é verdade. Doutora Isabel, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Eu acho que foi muito pormenorizado, esclarecedor e muito claro, né? Eu acho que é importante que você tenha essa percepção, porque vai evitar problemas futuros. Obrigado, um grande abraço, até a próxima. Um abraço e cumprimentando os nossos telespectadores, e eu fico muito grato por estar aqui ocupando esse espaço contigo. Maravilhoso. Um rápido intervalo, já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Recebendo aqui o Dr. Marcos Salles, grande amigo, cirurgião bucomaxilofacial, é isso, né? É isso. Que maravilha, hein? Bom, Marcos, eu sei que tu é um cara que viaja muito, vai para o interior, fora daqui também do Rio Grande do Sul, exercendo essa sua profissão, né, para embelezar as pessoas e trazer mais vida, trazer alegria, enfim, e elevar a autoestima das pessoas, que quando fazem esse tipo de coisa facial, elas realmente se sentem muito melhor. E tu tem muitos cursos a respeito disso, né? E hoje há muito mais acessibilidade das pessoas a esse tipo de procedimento. Verdade? Sim, correto. Esse mês agora, de outubro, né, a gente está dando ênfase aos cursos, né? Então, os pacientes que vão ao curso, eles têm um abono de 50% no procedimento, né? Às vezes, pessoas que não têm acessibilidade pela questão do custo, por não conhecer, né?
não ter mesmo essa oportunidade de fazer porque acha que é muito caro. Isso, a maioria então, das pessoas acham, né? Isso. Às vezes com pequenos procedimentos minimamente invasivos a gente consegue ótimos resultados. Né? Perfeito. Que tipo de curso aí? Esses cursos são demorados? Um dia? Não, os cursos são para os alunos que se destinam a fazer uma especialização ou entrar na vida cirúrgica através dos pequenos procedimentos, né? Então, a gente consegue fazer assim, o paciente de toxina botulínica, paciente de preenchimentos faciais, preenchimento labial, né, fios de PDO, máscaras de ouro, máscaras de carvão, né, hidratação profunda, bioestimulação. Existem vários cursos, né, que podem ser feitos que, na verdade, promove também essa questão da beleza e da saúde da pele da gente. Né? E hoje, né, Marcos, pelo menos eu tenho observado isso, eu acho que tu confirmas, as pessoas, não só, até mais jovens, né, estão buscando isso, porque o mundo todo, quer dizer, a gente está sempre... E a coisa acaba se refletindo no rosto, no semblante e tal, e as pessoas buscam, acho que é normal e natural isso, né, buscam fazer alguns reparos, né. Eu te pergunto o seguinte, há mais mulheres ainda do que homens? Ainda há mais mulheres, inclusive ontem, né, eu tenho um atendimento assim bem diversificado, né, tem pessoas com mais idade, com menos idade, mas existem muitas meninas jovens que nos procuram, não só pela questão da saúde, né, mas é uma questão estética, por exemplo. Eu queria uma boca um pouquinho mais volumosa, eu queria uma boca mais desenhada, eu quero a maçã do rosto um pouco mais erguida. Isso tudo a gente consegue resolver. E eu sempre falo assim, eu sou o menos que é mais. Eu prefiro que o paciente retorne ao consultório para a gente ir dando todo o suporte do que fazer uma coisa que depois não fique de maneira agressiva, que mude, né, tanto a aparência da pessoa. Eu acho que a coisa mais importante, né, Marcos, não sei se estou dizendo uma bobagem aqui, quando a pessoa vai lá, quando o procedimento faz com que suavize as coisas, né, do que, por exemplo, tem gente que vai fazer um tipo de procedimento desse, no facial, e acaba saindo de lá com uma pessoa completamente diferente. A gente está vendo isso aí, tem muitas pessoas, amigas da gente, pessoas que inclusive aparecem na televisão, né? Tu vê a pessoa de 6 meses para cá, ela fez um procedimento quase que é irreconhecível. Porque na verdade é assim, é o que é possível fazer, né? A gente não pode lidar com aquela questão de fazer, eu quero isso, não. O cirurgião vai dizer, vai explicar o que está acontecendo, vai fazer o que é possível para a pessoa se sentir melhor. E ali não é só uma questão de estética, né? É uma questão de saúde, né? Claro. A saúde da pele é muito importante nesse sentido e a saúde pessoal também, a autoestima, a pessoa se sentir melhor, né? Então ela trabalha melhor, ela é uma boa companheira, ela é uma boa mãe, tudo pela questão da aparência. Ela age com muito mais naturalidade, isso é importante, né? Sim. Porque a pessoa que tem esse tipo de problema, assim, alguma questão que ela não gosta de mostrar o nariz, acha a boca, enfim, uma série de rusgas, rusgas, né? Rusgas não é? Sim, as rugas. Rugas, né? Rugas no rosto e tal. Tem muitas pessoas que evitam até se aproximar por causa que elas têm essas rugas e ela não quer ser vista com isso. Então, isso aí o que faz? A pessoa se retrai, ela não age com naturalidade. Sim. E hoje é importante porque os procedimentos são minimamente invasivos, né? São procedimentos que se fazem no consultório, né, ambulatorialmente. É claro, tem procedimentos que são maiores que nós fazemos no bloco cirúrgico. Perfeito. Uma rinoplastia vai fazer no bloco cirúrgico, né? Agora, esses procedimentos da a gente consegue fazer, da bioestimulação, a gente consegue fazer em consultório e tem um ótimo resultado. Tá, me diga uma coisa, eu não sei se é mito ou não, dizem que para te fazer esse tipo de procedimento cirúrgico e tal, estético, ele é melhor ser feito durante um período de tempo mais frio do que calor. Isso aí é mito? Não, é mito. Na verdade, alguns procedimentos, como os peelings, né, a gente sempre indica fazer nos dias mais frios, mas isso é só no primeiro momento, né? Depois a pessoa vai ter que ter um cuidado, né? O cirurgião vai também fazer essa interferência, né, durante a semana, vai ter que voltar ao consultório. Então, assim, a gente sempre orienta tudo, deixa a pessoa muito bem orientada para que as coisas corram na melhor maneira. E eu acho que a questão do teu caso aí, né, Marcos, essa tua atividade profissional, esse procedimento que tu faz, as pessoas buscam muito através de recomendações, né? Essas pessoas, não adianta fazer uma propaganda, as pessoas querem saber como é que foi, o seu amigo fez, a amiga fez, e fulano e tal.
Então, isso aí é uma coisa, a recomendação é importante no teu trabalho. A melhor indicação hoje é o profissional que está habilitado e capacitado a fazer o procedimento, né? E dar todo o suporte ao paciente, o que a gente tem. Né? Um bom material, um bom profissional. Então, o cara que te atualiza, a gente sabe, a gente acompanha o Marcos, te atualiza, né? Viaja e tal, te atualiza. Então, isso é importante, saber que o profissional, ele também está sintonizado com o seu aperfeiçoamento, né? E a sua sintonia com as novas tecnologias. Sim, isso é importante. A gente está sempre estudando, sempre tendo técnicas novas, né? Materiais novos, né? Que possam surgir. A gente está sempre de olho nisso para poder dar um bem-estar ao paciente, né? E está sempre fazendo coisas novas. Perfeito. Né? E quem vem do interior aqui tem como ficar lá também. Tem. Né? Na verdade, a clínica, o consultório, a gente fica com o suporte do flat, né? Que é um hotel. Então, se a pessoa quiser vir de fora... Oliveira, né? É na Lucas de Oliveira. Qual é o número lá da Lucas? Lucas de Oliveira, 1085 ou 1081. Vai estar no vídeo aí para vocês conferirem. Então, assim, o flat oferece hospedagem. Então, vai fazer um procedimento. Faz hoje, amanhã eu dou uma olhada no paciente, se for necessário dar alta, mas ele tem todo o conforto, né, de estar no seu quarto, com todo o seu carinho, se alimenta. Então, a gente vai estar lá, é uma visão mais holística. Vou estar lá muito próximo dele, né? Marcos, um grande abraço, parabéns, sucesso lá. Muito obrigado. Até a próxima. Tudo de bom. Doutor Gustavo Bernardi, obrigado pela sua presença aqui. O senhor está vindo lá do Rio de Janeiro, né? E parabéns, olha que eu tenho visto muitas pessoas, a reação de muitas pessoas aqui, empresários, empreendedores, aqueles que estão querendo empreender, impressionado de ver as mudanças que estão acontecendo no mercado imobiliário. Tem uma canção que diz assim, ó, e eu acho que aplica muito bem o que está acontecendo no mercado imobiliário. Nada do que foi será do jeito que já foi um dia. Exatamente. E no mercado imobiliário isso também está acontecendo. Também, né? Ciro, também. Isso já vinha acontecendo, Ciro. De certa forma, nós já falamos muito aqui no teu programa, mas eu acho que a questão da pandemia e da modificação dos hábitos das pessoas, isso acelerou muito. E pegou muito player do mercado, muita empresa, muita pessoa física que vive do mercado imobiliário despreparado para essas mudanças. Vou te dar um exemplo. Tu falou agora há pouco que eu voltei do Rio. Sim, eu passei uma semana no Rio, trabalhando para um cliente que nos contratou lá, que é um grande fundo imobiliário, detentor de um valor extraordinário em patrimônio imobiliário na cidade do Rio de Janeiro, né? E que foi contatada por uma startup gaúcha que foi recentemente criada para fazer alocação de espaços, chamado coworking, né? Então, espaços para escritório, para clínicas médicas, para todo tipo de atividade. O que ocorre? Essa startup gaúcha identificou que esse fundo imobiliário lá no Rio de Janeiro, né, com patrimônio aproximado de R$1 bilhão, tinha um enorme volume de salas comerciais desocupadas, prédios inteiros desocupados. Eu visitei esses prédios, né? Tu imagina o custo disso, Silvio, com condomínio, com IPTU, com a manutenção do imóvel. Custos altíssimos que esse fundo imobiliário estava absorvendo esses custos, então entregando uma menor rentabilidade para o seu cliente ou até muitas vezes não entregando rentabilidade nenhuma. Essa startup identificou isso, foi para lá e fez a seguinte proposta para esse fundo. Olha, nós queremos alugar todas essas salas de vocês aí, sem pagar nada, mas nós entregamos para vocês um percentual do valor do locativo hora que nós vamos fechar com o coworking, né? Além disso, a gente paga o IPTU e paga o condomínio, né? É o chamado comodato, né? Você entrega um imóvel sem custo nenhum, desde que a outra pessoa banque as custas desse imóvel. Isso é algo absolutamente revolucionário. Isso não existe no mercado, não existia no mercado, né? O que eu achei interessante é que esse fundo imobiliário veio atrás de um escritório gaúcho, porque essa startup também era gaúcha. Então, ele queria entender a mentalidade desse negócio, né? Nós fomos para lá, passamos uma semana, eu passei uma semana lá analisando esse negócio, recebendo informação de empresas que fazem a análise do mercado imobiliário, dizendo para onde o mercado imobiliário está indo. E a conclusão que eu chego, Silvio, aquela que nós já até falamos aqui, é que o mercado imobiliário, assim como a canção que tu acabou de recitar um verso, está mudando e mudando com uma velocidade enorme. Você que radicalmente. Você que se dedica a construir um patrimônio para gerar renda, tem que ter o cuidado de
em tempos, parar, olhar o seu patrimônio e ver se aquilo que você tem fisicamente, aquela sala, aquele comércio, aquele terreno, aquele centro comercial, está adequado àquilo que o mercado está indo. É muito importante que você que vive do mercado imobiliário, que vive da renda de aluguel, que vive da rentabilidade do patrimônio, entender que muitas vezes você tem que sacrificar um patrimônio, trocar um imóvel por outro, trocar a funcionalidade de um imóvel para outra e sempre buscar a maior rentabilidade para aquele patrimônio. Isso não pode ser brincadeira, isso tem que ser de uma forma profissional, de uma forma séria, se utilizando inclusive hoje de estatísticas que diversas empresas do mercado imobiliário nos entregam hoje. Hoje nós assinamos 5, 6 relatórios que nos dizem exatamente para onde vai o mercado imobiliário, para cada setor, em cada localidade, Silvio. Então isso é possível, você pode sempre melhorar a sua carteira imobiliária. Esse é o recado que eu queria deixar para o nosso pessoal aqui hoje, que é justamente isso, é entender que imóvel não pode ser uma coisa fixa, estanque, né? Você não tem que ficar com aquele imóvel imobilizado o resto da vida. Você tem que trocar, você tem que melhorar, você tem que caminhar para onde o rio está seguindo, né? Como diz aí a canção que tu há pouco recitou. É verdade, lembrando essa canção que dizia assim, nada do que foi será do jeito que já foi um dia. É verdade. Né? Isso tudo muda, quer dizer, a gente sabe, né, Bernardo, a gente tem uma certa afinidade nessas coisas, as pessoas que têm essa percepção que tudo está mudando muito radicalmente, muito rapidamente, radical e rapidamente, tá? O mercado imobiliário em Porto Alegre, assim, por exemplo, também, eu passo muito ali no 4º Distrito, ali vai ser um local revigorado. Alguma novidade em relação ao 4º Distrito? Foi aprovada a lei agora, semana passada, né? Agora já se tornou lei, né? Ou seja, tudo aquilo que nós já vimos falando aqui, todos aqueles benefícios fiscais e de metragem que são propostos naquele projeto de lei que o Executivo encaminhou, agora transformados em lei, nós vamos ver a transformação radical que vai sofrer o 4º Distrito, né? Perfeito. Porto Alegre é uma cidade, inclusive, que está sendo citada aí no mercado imobiliário como uma cidade de ponta, né, na busca pela melhora do aproveitamento do espaço público. Perfeito. Tomara que nós tenhamos decisões importantes agora, no dia 30, né? Porque senão isso aí também pode atrapalhar os negócios e pode atrapalhar a nossa caminhada rumo a uma economia de mercado, uma economia liberal, uma economia que se mostre mais sintonizada com aquilo que as grandes economias ocidentais já nos deram como exemplo lá atrás, né? Hoje elas estão também meio afeccionadas, meio paralisadas, porque exatamente não continuaram seguindo aqueles preceitos da economia mais liberal, que nós sempre desejamos para o Brasil, e nós estamos passando essa experiência no país. O mercado imobiliário é um exemplo disso, né, Bernardo? Muitos empresários, Silvio, pararam completamente seus investimentos até o dia 30 agora. É verdade. Né? E dependendo daquilo que nós colocarmos na urna, ou eles vão dar andamento a esses projetos com criação de renda, de emprego, né? Ou então nós vamos mergulhar numa situação que a Venezuela está passando, que a Argentina está passando, que a Colômbia está passando e outros vários países passaram, né? E principalmente não vamos ter a liberdade de estar falando aquilo que nós estamos falando aqui, por exemplo. Então, pense bem. Bernardo, um abraço, até a próxima. Até a próxima, Silvio. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Muito bem, estamos recebendo aqui a doutora Simone Zanella, que foi candidata a deputada estadual aqui no Rio Grande do Sul, né? E sempre assim, esse ambiente político, né? Ele sempre é muito rico, traz muitas experiências, né, Simone? Obrigado pela tua presença aqui. Como é que foi essa experiência, guria? Conta para nós. Bom dia a todos os ouvintes, aos nossos telespectadores. É um prazer estar aqui contigo novamente, Silvio. E essa experiência foi algo mágico, porque uma professora acadêmica, assistente social forense, sair, não é, detrás
da sua mesa ali, do seu birô. balcão, né? Atrás do balcão. Atrás do balcão, né? Sair de trás do balcão, detrás desse trabalho técnico que é tão formal, Sim, junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, junto ao Tribunal Federal aqui do Rio Grande do Sul, como perita, não é? Então foi assim algo mágico, foi uma experiência muito rica. E eu penso, assim como pessoas de países de primeiro mundo, eu penso que todos deveriam um dia se candidatar para entender a complexidade da sociedade e a complexidade desse processo de candidatura e desse processo político. Na verdade, né, Simone, assim, quando, por exemplo, tu foi a primeira experiência, né? Evidentemente que nós temos uma estrutura, assim, política, partidária e tal, que ela, de certa maneira, ela tem muitas restrições, tem muitos bloqueios, né, para novas lideranças, para que o novo se apresente e tenha sucesso. Quero dizer o seguinte, que a estrutura política, ela privilegia mais quem já está, digamos assim, como deputado estadual, deputado federal, governador e tal, do que aquele que vai almejar pela primeira vez, como é o teu caso, almejar também iniciar essa caminhada. Quais as dificuldades principais que você teve? Inclusive, você tem dificuldade dentro do próprio partido, né? Exatamente. O que eu observei nessa caminhada? Observei que existe um sistema que não é feito por partido X, Y ou Z, mas existe um sistema desde sempre para essa perpetuação dos mesmos. Por exemplo, pessoas com cargos, pessoas com gabinetes formados. Tem uma estrutura? Já tem uma estrutura, já saem na frente. Agora, um candidato iniciante, ele sai sem absolutamente nenhuma estrutura. Tem que construir, né? Desde a primeira lajezinha lá, né? E os recursos, contrário censo, para todas as pessoas que eu comentei a respeito dos recursos, do fundo partidário, tão dito, tão criticado por uns, tão aclamado por outros, mas o fundo, ele chegou 30 dias antes da eleição. Agora, veja você sendo candidato de primeira vez, né? Menos de 30 dias para fazer a campanha. Com 30 dias para fazer a campanha, ter um orçamento, fazer os investimentos, fazer todo o planejamento, porque sem uma perspectiva econômica, inicialmente, você não pode contratar, você não pode planejar. Tem um planejamento subjetivo, um pré-planejamento subjetivo. E ao contrário, assim, por exemplo, uma eleição, digamos assim, majoritária, que é para governador e para o Senado, deputados que são proporcionais, deputados estaduais e federais, vereadores, no caso também dos municípios, eles não têm essa visibilidade toda, né? Então, eles precisam de mais tempo para plantar, para arrumar terra, preparar a terra, plantar, depois cuidar da semente, é muito difícil, eu acho muito difícil realmente. Então, esse fundo partidário, na verdade, ele favorece também os grandes quando ele tem esse detalhe, né, de ser só liberado 30 dias antes. Verdade, com certeza, com certeza. É por isso que nós percebemos, assim, que o processo político brasileiro, ele tem vários dispositivos para a manutenção dos mesmos. Então, quando nós vemos um candidato solicitando votos para o 9º mandato, o que, ao meu ver, é um absurdo. Isso eu coloquei, inclusive, durante a minha campanha, porque nós precisamos desta diversificação. E renovação dessa também, renovação, nós precisamos novos olhares, porque por mais que a pessoa esteja num processo até psicoterapêutico, a sua essência ela vai manter. E o político que lá está, por mais que ele mude alguns detalhes, serão somente detalhes. Não haverá uma mudança radical no seu mandato, porque ele é o mesmo. Né? Simone, eu vejo assim um grande potencial. Tu tens o conhecimento, tu és uma mulher que fala bem, que tem conteúdo, né? Fora também o charme, a beleza e tal. Isso aí conta muito. Mas assim, eu vejo que tu agora estás plantando, está consolidando um caminho para, por exemplo, daqui a 2 anos, a Prefeitura de Porto Alegre, quer dizer, ser vereadora. Não te passa pela cabeça isso? Eu acho importante isso. A cidade precisa de renovar também a Câmara de Vereadores. Essa é uma ideia do meu grupo.
do meu grupo de apoiadores que eu pense nessa possibilidade e com certeza eu sou uma pessoa muito resiliente, fiz toda a minha trajetória profissional, tendo um alcance federal na minha área como assistente social forense e penso que há essa possibilidade sim, de nós estarmos construindo este caminho, pois temos um excelente projeto que é na área das crianças. Pois é, isso que eu queria que tu falasse sobre isso, porque na verdade as crianças precisam do nosso amparo, da nossa proteção, né? E do nosso cuidado. Que tipo de coisas tu acha que carece nesse aspecto aí que tu queres preencher? Bem, como uma pensadora, né? O pessoal diz assim, não sou só uma carinha bonita, sou uma pensadora. Exatamente. Sou uma pensadora, sou uma intelectual. Como estudiosa da área da criminologia, eu, nos altos dos meus 50 anos, eu cheguei à seguinte conclusão e posicionamento. Daqui para frente, os meus próximos anos como profissional ou política e profissional, porque nós nunca deixamos de ser algo para ser outra coisa, eu vou investir na questão da infância e da juventude, pois não vejo outras possibilidades para a redução da violência urbana e da criminalidade. Aliás, tem um candidato aqui, eu acho que é o Onyx Lorenzoni, ele tem esse perfil também, ele está trabalhando muito nisso aí. Eu acho que todos os candidatos deveriam também se aprofundar e ter esse cuidado, né, Simone? Esse aspecto é um aspecto que durante toda a campanha me conectou muito com a campanha do Onyx. A questão da proposta que ele tem da criação de uma secretaria para crianças. Porém, eu penso que ele, se eleito for, deva fazer uma seleção técnica e não somente política, que a questão técnica e política possa andar juntos. E eu acho que isso é muito bom, né? Porque, na verdade, até porque ele tem uma proximidade muito grande com o governo federal, e no governo federal nós sabemos que lá o parâmetro todo é a condição técnica da pessoa. Né? A gente está sabendo isso, que não é a questão política, não é o que é político e tal, não. E eu acho que tem que se pautar exatamente por isso, quer dizer, tu tens essa qualificação também. Sim, tenho essa qualificação, sou mestre em serviço social e vejo que essa Secretaria das Crianças, ela deva ter um perfil vinculado à assistência social, porém conectada, que é um trabalho que nós chamamos um trabalho intersecretarias, porque esse trabalho desconectado entre as secretarias é o que faz com que as políticas públicas não avancem. Nós temos que ter um trabalho conectado, integrado, intersecretarias. Por isso, a assistência social, a secretaria, essa secretaria futura, né, que se Deus quiser vai ser implementada no nosso estado, ela deve estar interconectada com a Secretaria da Saúde, com a Secretaria de Segurança do Estado. Aí você me pergunta, como com a Secretaria de Segurança do Estado? Bom, vamos atender e cuidar os filhos dos apenados, para que daqui a 10, 15 anos não sejam apenados ou não estejam na fase. Vamos fazer um trabalho preventivo. Isso é o trabalho preventivo que é o que mais falta, né, Simone? Quer dizer, eu acho que tem que investir muito nisso aí, é preciso também que se envolva toda a comunidade nisso. E isso um vereador é importante, não só um deputado, mas vereador, porque o vereador está trabalhando onde as coisas realmente acontecem, que é na cidade. Então, eu acho importante esse caminho, essa determinação que tu tens agora, aí de repente, na próxima eleição, a vereança em Porto Alegre, tendo esta visão. Porque o cuidado com as nossas crianças significa o quê? É garantir para esta geração o nosso futuro, que o nosso futuro é ali, eles é que serão os responsáveis pela condição do nosso futuro. E na questão da família, né, cuidando a família, cuidando dessa criança, nós estaríamos cuidando da família. E esse cuidado, ele não é um gasto, ele é um investimento. Cuidar das crianças é um investimento, um bom investimento do Estado. Um bom investimento que vai dar resultado lá na economia e no desenvolvimento do nosso Estado.
Perfeito. Simone, para concluir, assim, o que tu, nessa tua caminhada, essa tua campanha feita aí para a deputação estadual, o que tu fez que tu não faria, o que tu faria que tu não fez? Para tentar angariar mais votos. O que eu não fiz foi tomar uma posição em relação ao governo federal. Na realidade, fiquei um pouco temerosa dos conflitos que pudessem ocorrer. Muita polarização, né? Muita polarização, a gente não queria entrar nessa polarização. Porém, hoje, estou aqui, inclusive, com as cores, verde, amarelo, azul, com a saia... Que não é de partido, isso aí é brasileiro, qualquer um pode usar, e nós temos que ter, enquanto brasileiro de verdade, eu estou falando, né? Sabe que tem brasileiros que não são brasileiros de verdade. Tem brasileiros que não gostariam de termos essa bandeira verde e amarela. Mas o brasileiro de verdade tem que ter a honra de se sentir dignificado em usar esse manto. Estou com as cores da bandeira, estou com uma saia azul. E isto, para mim, não uso essas cores da bandeira de hoje. Quando fui aos Estados Unidos, levei uma canga, há muitos anos, há 15 anos atrás, levei uma canga com a bandeira brasileira e fui muito cumprimentada à época muito sucesso, pelos americanos. Então, isso não é de partido A, B ou C, e sim uma questão... Dos brasileiros. Dos brasileiros e que... É da nossa pátria. Da nossa pátria. E que todos tenham a bandeira brasileira em sua casa, como os americanos usam, que tenham amor pela nossa pátria. E também não deixem o Brasil à mercê de determinadas ideologias destrutivas. Muito bem. Eu vou ainda convencer a Simone a ter um espaço aqui também, porque acho que vocês vão ganhar muito com isso. A Simone tem todo o conteúdo necessário, todo esse discernimento e tal, todo esse charme todo para que nós possamos engrandecer mais o programa e trazer para vocês aquilo que vocês têm que se orientar, têm que aprender. E a Simone é uma professora nisso. Simone, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Até a próxima. Rápido, nós vamos encerrando o programa aqui dessa semana. Uma boa semana de trabalho para todos vocês. Na semana que vem, um novo encontro. Com certeza, até lá.